Fundatec, 2023, Analista de Sistemas, BRDE, Desenvolvedor de Sistemas. É uma prática de arquitetura de software utilizada para reduzir o nível de acoplamento de código dentro de uma aplicação. Estamos falando da A. Herança múltipla. B. Injeção de dependência. C. Programação por asserções. D. Interface modelo. E. Prototipação. A questão trata de uma prática de arquitetura de software utilizada para reduzir o nível de acoplamento. Essa prática é a injeção de dependências que vai justamente controlar as dependências entre os elementos, reduzindo o nível de acoplamento entre as partes do código, já que sempre devemos ter em mente que um bom código deve ter baixo acoplamento e alta coesão. Vejamos abaixo uma descrição dessa arquitetura. Injeção de dependência é um padrão de projeto usado para evitar o alto nível de acoplamento de código dentro de uma aplicação. Sistemas com baixo acoplamento de código são melhores pelos seguintes motivos: aumento na facilidade de manutenção e implementação de novas funcionalidades e também habilita a utilização de mocks para realizar unit tests. Gabarito, letra B. FETESE, 2023, especialista, Pref-B Camboriú, Inteligência de Dados. As anotações providas por JAXRS ou JAX para auxiliar no mapeamento das classes de recursos aos recursos web utilizam qual pacote Java? Java Package. A. JAX.rs.ws. B. JAXRS.ws.rs. C. JAX.ws.rs. D. Javax.rs.wx. E. Jakarta.ws.rs. A questão pede qual pacote Java pode ser utilizado para auxiliar no mapeamento das classes em JAXRS. Esse pacote é o Jakarta. WS. RS. Vejamos abaixo uma descrição disso. O JAXRS fornece algumas anotações para auxiliar no mapeamento de uma classe de recurso, um POJO, como um recurso da web. As anotações usam o pacote Java Jakarta. WS. RS, anteriormente era Javax. WS. RS, mas foi renomeado em 19 de maio de 2019. Eles incluem: @PS especifica o caminho relativo para uma classe ou método de recurso. @GET, @PUT, @POST, @DELETE e @READ especificam um tipo de solicitação HTTP de um recurso. @PRODUCES especifica os tipos de mídia da internet de resposta, usados para negociação de conteúdo. @CONSUMES especifica os tipos de mídia da internet de solicitação aceita. Gabarito, letra I. ADM Tech, 2023, técnico, CM Toritama, informática. Analise as informações a seguir. Primeira. A base da programação front-end é o tripé HTML mais CSS mais JavaScript. Estas três linguagens de programação se completam, sendo que o HTML define o que vai em cima, o que é texto, o que é coluna, o que é imagem, e ainda torna a página colorida, atrativa. Segunda. CSS é um mecanismo para adicionar estilo despojado, cores, fontes, espaçamento, entre outras a um documento web. Em vez de colocar a formatação dentro do documento, o CSS cria um link para uma página que contém os estilos. Terceira. O JavaScript possibilita dar movimento e ação à página, tornando-a mais atrativa. Constitui-se como uma linguagem de programação criada para ser parte dos navegadores web, para que scripts possam ser executados e interajam com o usuário. Marque a alternativa correta A. Todas as afirmativas estão corretas. B. Nenhuma afirmativa está correta. C. Apenas uma afirmativa está correta. D. Apenas duas afirmativas estão corretas. A questão trata de conceitos gerais relativos ao desenvolvimento web front-end e pede que se assinale quais são as afirmativas corretas sobre o tema. Vejamos abaixo. Primeira. Errada. Atualmente podemos dizer que esse é realmente o tripé do front-end, já que o uso de JavaScript no front-end é quase unânime mundialmente falando e é aonde estão as oportunidades mais rápidas de conseguir um emprego na área. As três linguagens realmente se completam. O HTML é o elemento base, estruturante das páginas,
Porém não é o elemento para torná-la atrativa, colorida, pois é linguagem estruturante, de marcação. Para atratividade, usa-se CSS. Segunda. Correta. Sim, o CSS é uma linguagem de estilização, sendo assim, ela serve para deixar a página mais atrativa, adicionando estilo despojado, cores, fontes, espaçamento, entre outras a um documento web. Terceira. Correta. O JavaScript realmente dá a movimentação e dinâmica da página. Ela realmente foi criada para ser parte dos navegadores web. Isso está em seu histórico, inclusive. Veja abaixo, JavaScript surgiu em 1995 e foi criada por Brendan Eich, a pedido da empresa Netscape, um dos primeiros navegadores, com o objetivo de validar formulários HTML. Como os browsers ainda eram estéticos, essa linguagem foi revolucionária para a época. Portanto, ficamos com apenas duas corretas. Gabarito, letra D. Fundatec, 2023, analista em computação, Procergs, Visual Design. Sobre a taxonomia, analise as assertivas abaixo. Primeira. É a etapa de agrupamento dos conteúdos e ações de acordo com o seu significado. Segunda. É a etapa que estrutura a informação na forma de um organograma, sendo seus desdobramentos um mapa do site, um wireframe ou fluxos de uso. Terceira. Consiste em estabelecer o significado de cada palavra que estará presente no seu sistema. Quarta. É um termo da biologia que tem relação com a descrição, identificação e classificação dos organismos, individualmente ou em grupo. Quais estão corretas? A. Apenas segunda e terceira. B. Apenas terceira e quarta. C. Apenas primeira, segunda e quarta. D. Apenas primeira, terceira e quarta. E. Primeira, segunda, terceira e quarta. A questão trata da taxonomia aplicada ao desenvolvimento web e pede que se assinale quais afirmações estão corretas sobre o conceito. Vejamos abaixo um artigo sobre ela e depois vamos analisá-las. Você sabe o que é taxonomia? Não vamos falar sobre os seres vivos ou qualquer assunto relacionado à biologia. Mas, se você quer saber como criar um site WordPress, precisa compreender esse termo e como ele é aplicado. Na prática, ele corresponde às formas de agrupar o conteúdo por meio de tags e categorias ou com a sua própria classificação personalizada. A taxonomia funciona de duas formas específicas. A primeira é hierárquica, ou seja, é possível atribuir níveis à classificação criada. A categoria, portanto, funciona dessa maneira e uma de suas aplicações é para a construção de menus. A outra forma é o modelo não hierárquico, como as tags, em que há um termo e uma descrição associada a cada uma. Há também os tipos de taxonomia customizados, em que podemos criá-los conforme a necessidade de utilização. Nesse caso, eles podem ser hierárquicos ou não. Afinal, como usar taxonomia no meu site? A taxonomia pode ser utilizada no site de diferentes maneiras. Confira, a seguir, como utilizar esse mecanismo no WordPress. Categoria. Como mencionamos, a categoria funciona de forma hierárquica. Portanto, é possível criar vários níveis relacionados. Para criar uma categoria, basta acessar o menu Posts Categorias no dashboard do WordPress. A seguir, precisamos informar o nome desejado. Primeira. Correta. A taxonomia é o agrupamento conforme o significado, realizando uma divisão em categorias. Segunda. Correta. O modo mais comum é utilizar realmente uma classificação hierárquica de conteúdo, como um organograma. De fato, a taxonomia pode ser feita a partir de um wireframe. Terceira. Errada. Não é o significado de cada palavra, mas sim do arranjo do conteúdo. Quarta. Correta. Sim, como vimos no artigo, o termo é derivado da biologia e remete à classificação. Portanto, vimos acima que estão corretas primeira, segunda e quarta. Gabarito, letra C. Fundatec, 2023, analista em computação, Procergs, Visual Design.
Sobre sistemas de navegação, há sistemas que auxiliam a pessoa usuária a se localizar na estrutura e dão direcionamentos de como encontrar o que necessita, como submenus ou categorias dispostas na parte final do site. Com base nessas informações, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas. Navegação global. Conjunto de ícones reunidos que representa todas as categorias de segundo nível do site. Navegação local. Complemento da navegação global, e pode ser alterada de acordo com a seção. Navegação contextual. Indica conteúdos similares aos que a pessoa usuária acabou de acessar. São os conhecidos Veja Também ou produtos relacionados. A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é A, V, V, VB, F, V, VC, F, F, VD, V, V, F. I, F, V, F. A questão trata dos tipos de navegação e pede que se assinale V ou F para cada uma das afirmativas sobre esses tipos. Vamos primeiro verificar um rápido apanhado sobre o tema. A função da navegação é mostrar claramente por onde o usuário se deslocará na arquitetura da informação. Busca-se oferecer aos usuários um suporte navegacional que os auxilie a compreender onde estão e onde podem ir dentro da hipermídia. Navegação global está sempre visível e associada aos itens principais de um menu. Navegação de primeiro nível. Navegação local está associada aos subitens de um item global. Navegação de segundo, terceiro e quarto níveis. Navegação contextual está inserida em meio à área de conteúdo, textos, imagens, vídeos, entre outros. Agora, vamos aos itens. F. Navegação global. Conjunto de ícones reunidos que representa todas as categorias de segundo nível do site. Errada. Como vimos, a navegação global define o primeiro nível do site e não o segundo. É associada aos itens principais de um menu. V. Navegação local. Complemento da navegação global, e pode ser alterada de acordo com a seção. Correta. Como vimos, a navegação global se refere aos demais níveis, portanto é realmente complemento da navegação global. V. Navegação contextual. Indica conteúdos similares aos que a pessoa usuária acabou de acessar. São os conhecidos Veja Também ou produtos relacionados. Correta. De fato, a navegação contextual acrescenta as informações sobre o que está sendo visto, pode ser através do Veja Também, vídeos, produtos relacionados, entre outras formas. Logo, ficamos com a sequência F, V, V gabarito, letra B. Fundatec, 2023, programador, siga Santa Catarina. Analise as características abaixo, no contexto das PWAs e SPAs. Primeira. É esperado que lidem adequadamente com situações em que a conexão de rede não está disponível, evitando falhas ou travamentos. Segunda. São executadas em janelas independentes dos navegadores no lugar de abas. Terceira. Evitam recarregamento e transferência de controle para outras páginas HTML. Quarta. Consistem em uma única página web que se comporta como uma aplicação completa, similar a um aplicativo desktop. Quais itens mencionados acima definem melhor as características fundamentais das SPAs? A. Apenas terceira. B. Apenas quarta. C. Apenas primeira e segunda. D. Apenas segunda e terceira. I. Apenas terceira e quarta. Primeiramente, vamos contextualizar as PWAs e SPAs. Esses aplicativos da web modernos são chamados de SPAs, aplicativos de página única. O nome de página única sugere que eles são compostos de apenas uma página. No entanto, isso não significa que o usuário não possa se mover pelo aplicativo entre diferentes páginas. Isso ainda é possível. A navegação para uma nova página não necessariamente causa uma consulta ao servidor, que responde com o conteúdo da nova página. Com o SPA, tudo o que é necessário para carregar uma nova página pode fazer parte do aplicativo. Assim, a mudança para uma nova página pode ser instantânea sem comunicação com o servidor.
Como alternativa, apenas a quantidade mínima de dados é baixada do servidor, tornando o carregamento rápido e amigável. E embora o aplicativo Single Page esteja no mercado há quase 2 décadas, só agora ele se tornou mais popular. O conteúdo deste aplicativo é carregado dinamicamente, portanto não é necessário recarregar a página. Por exemplo, ao verificar seu feed do Facebook, você não será incomodado pela tela de carregamento da página. O conteúdo é carregado instantaneamente, esteja você rolando o feed ou alternando entre as guias. Quando você abre uma página no Spa, todos os arquivos HTML e CSS são carregados imediatamente. Quando você se move pela página, apenas os dados atualizados são carregados, não a página inteira novamente. A experiência do usuário é, portanto, suave e sem esperas desnecessárias. Não há limites para criatividade e funcionalidade. Alguns dos spas mais famosos incluem Gmail, Facebook e Netflix. Mas os spas também são uma ótima opção para aplicações onde a velocidade é crucial, como lojas online ou portais de notícias. No entanto, devido a esses recursos aprimorados, os spas costumam ser mais complexos e caros de desenvolver em comparação com os MPAs. Esse investimento normalmente compensa, principalmente para o tráfego móvel, porque um aplicativo mais rápido e amigável reduz a taxa de rejeição, aumenta a taxa de conversão e, portanto, gera lucros. As principais vantagens do Spa incluem: é mais fácil manter a pilha do Spa atualizada, pois ela é dissociada da lógica de negócios de back-end graças à abordagem EADRS. O Spa se comunica com o back-end pela API. Carregamento e navegação de aplicativos mais rápidos, menos dados transferidos entre usuário e servidor. Melhor interatividade. Agradável UX, alternar entre as páginas é rápido e suave, não há carregamento ativo. É muito fácil adicionar recursos avançados. Aplicativos modernos de página única se assemelham cada vez mais a aplicativos móveis e de desktop nativos. Essa necessidade de aproximar ao máximo os aplicativos da web e móveis desktop, potencialmente, até mesclá-los, deu origem a uma tecnologia chamada PWA. PWA ou Progressive Web App é um conjunto de ferramentas e tecnologias para aplicações web que permitem estender as funcionalidades das aplicações móveis e desktop clássicas. Isso se aplica principalmente aos SPAs, onde essas funcionalidades podem ser aplicadas ao máximo. Não é muito o caso dos MPAs, que, por exemplo, nunca podem ser executados offline. Veja abaixo. O PWA pode ser facilmente instalado no dispositivo de um usuário, ignorando as lojas de aplicativos, e também pode ser usado offline. Graças aos recursos inteligentes, você pode transformar quase qualquer site em um PWA de forma relativamente rápida e fácil. Assim como os aplicativos nativos, o PWA pode oferecer vários recursos úteis, como notificações push, suporte offline, etc. Com isso em mente, vamos em busca das assertivas que são características fundamentais das SPAs. Primeira, é esperado que lidem adequadamente com situações em que a conexão de rede não está disponível, evitando falhas ou travamentos. Errada. Essa não é uma característica fundamental da SPA, mas sim de qualquer tipo, já que as aplicações devem ser pensadas de forma a minimizar essas falhas. Segunda, são executadas em janelas independentes dos navegadores no lugar de abas. Errada. Também não é uma característica fundamental da SPA. Terceira, evitam recarregamento e transferência de controle para outras páginas HTML. Correta. Aqui sim temos uma característica fundamentas, pois esse modelo propõe ser uma página única e dinâmica que vai se atualizando sem a necessidade do recarregamento. Quarta, consiste em uma única página web que se comporta como uma aplicação completa, similar a um aplicativo desktop. Correta. Sim, de fato esse é o conceito da SPA, Single Page Applications. Ela possui toda a lógica e recursos necessários para funcionar como uma aplicação completa, sem depender de constantes recarregamentos ou navegação entre diferentes páginas. Portanto, ficamos com terceira e quarta corretas. Gabarito, letra I. Sesgran Hill, 2022, Técnico Científico, BASA, Tecnologia da Informação. Uma prática essencial do Test Driven Development, TDD, é o teste de unidade,
em que o desenvolvedor cria um ou mais testes para cada unidade do sistema, como uma classe ou uma função ou um método, normalmente usando um pacote feito na mesma linguagem de programação na qual o programa é feito, como JUnit para Java. Esses testes de unidade são, então, necessariamente executados sempre que alguma modificação no código é feita, caracterizando uma outra prática de testes, que ajuda a detectar quando partes do código que estavam funcionando passam a apresentar erros após o código ter sido modificado. Essa outra prática de teste citada é conhecida como testes de A. Exaustão. B. Integração. C. Modificação. D. Mutantes. E regressão. A ideia por trás do desenvolvimento guiado por teste é que primeiro devemos escrever os testes para posteriormente escrever o código. A questão faz um apanhado da metodologia baseada em testes, conhecida como TDD, e depois trata dos testes de unidade em que o programa pega cada componente do sistema para testar individualmente seus requisitos. Por fim, a questão quer saber qual dos testes abaixo opera quando partes do código que estavam funcionando passam a apresentar erros após o código ter sido modificado. Vamos analisar a exaustão errada. Nesse item a intenção é testar os limites operacionais do software, portanto não tem relação com as modificações, mas sim submetes o software a estresse. B. Integração errada. A ideia deve teste é testar a interoperabilidade do sistema com os outros componentes e não as modificações. C. Modificação errada. Não existe esse tipo. D. Mutantes errada. Aqui são testados vários tipos e não somente aqueles que ajudam a detectar erros após mudanças. E regressão correta. Os testes de regressão são indicados principalmente para validar aplicações críticas que necessitam serem testadas com frequência, funcionalidades que são alteradas constantemente também após a realização de manutenções, sejam estas preventivas, corretivas, e por esse motivo a questão está correta, já que os testes de unidade devem ser validados por esses testes. Gabarito, letra I. FGV 2023, Técnico de Gestão Administrativa, Assembleia Legislativa do Maranhão, Programador de Sistemas. No contexto do HTML DOM, assinale a propriedade, property, que pode ser utilizada na programação para recuperar, get, ou alterar, change, qualquer elemento. A. Contents. B. Display. C. getElemented. D. Inner HTML. I. Text. A questão trata da propriedade que pode ser utilizada na programação para recuperar, get, ou alterar, change, qualquer elemento. Vejamos abaixo uma descrição dessa propriedade. Inner HTML define ou obtém a sintaxe HTML ou XML descrevendo os elementos descendentes. Se um nó DIL, span, ou noembed, em US, tem um nó filho que inclui os caracteres I, ou, o inner HTML retornará esses caracteres como IAMP, ILT e IGT respectivamente. Sintaxe. var content igual element.inner.html. No retorno, content contém o código HTML serializado descrevendo todos os descendentes dos elementos. Element.inner.html igual content, remove todos os elementos filhos, analisa o conteúdo da string e atribui os nós resultantes como filhos do elemento. Essa propriedade fornece uma forma simples de trocar completamente o conteúdo de um elemento. Por exemplo, o conteúdo inteiro do elemento body pode ser excluído ao fazer JS troca o conteúdo de body por uma string vazia. Document.body.inner.html igual a propriedade inner.html de vários tipos de elementos, incluindo body ou HTML, pode ser retornada ou trocada. Essa também pode ser usada para ver o código-fonte de uma página que foi modificada dinamicamente. JS copie e cole este código, em uma única linha, na barra de endereços. JavaScript, pre mais document.documentElement.inner.html.replace, g, ilt, mais pre, com isso, vimos acima que esse elemento é o inner.html. Gabarito, letra D. FGV 2023, Técnico de Gestão Administrativa, Alemã, Analista de Suporte de Rede. Analise o código a seguir de um documento HTML,
Considerando as marcações presentes neste documento, é correto afirmar que as palavras título, subtítulo e parágrafo serão apresentadas, respectivamente, nas cores A, azul, verde e preta. B, azul, vermelha e verde. C, preta, verde e preta. D, vermelha, azul e verde. E, vermelha, azul e preta. A questão trata de um código HTML em que temos a utilização da notação hexadecimal para expressar as cores dos elementos. Nessa linha, pede que se assinale qual será a cor impressa para as palavras título, subtítulo e parágrafo. Vejamos abaixo uma descrição dessa notação e depois vamos analisar a do nosso código. Cores hexadecimais. O código hexadecimal para cores consiste em 6 letras ou números precedidos do hashtag. Os dois primeiros elementos representam a intensidade de vermelho, o terceiro e quarto elementos representam a intensidade de verde e os dois últimos a intensidade de azul. Desta forma, o resultado final será a combinação dessas três cores em diferentes intensidades, formando a cor desejada. Os valores variam entre 0, mais escuro, até FF, mais claro. Por exemplo, temos o código hashtag FFFFFF, que representa a cor branca, pois tem a intensidade máxima das três cores. Do mesmo modo, hashtag FF0000 representa a cor vermelha, com intensidade máxima de vermelho e nenhuma intensidade para verde e azul. Na tabela de cores HTML, é possível encontrar mais de 100 códigos hexadecimais das cores mais utilizadas. Agora, vamos ao nosso código. H1 que se refere ao título, está com a configuração para a hashtag 0000FF. Na notação, seguimos a ordem RGB, Red, Green e Blue, portanto, a marcação de intensidade FF está nas últimas duas e isso indica que a cor para título será azul. Agora, basta replicar essa mesma análise. H2 que se refere ao subtítulo, terá a cor verde, pois os elementos do meio estão marcados. Por fim, parágrafo, referente a P terá a cor preta, já que não tem nenhum elemento configurado. Com isso, podemos assinalar a sequência de cores azul, verde e preta. Gabarito, letra A. FGV, 2023, Técnico de Gestão Administrativa, Assembleia Legislativa do Maranhão, Analista de Suporte de Rede. Na linguagem de programação HTML5, o atributo que pode ser incluído no elemento input para indicar que o usuário não pode editar o conteúdo deste elemento é A. Autocomplete igual off. B. Placeholder. C. Read-only. D. Required. E. Size igual 0. A questão trata do atributo em HTML que pode ser utilizado para indicar que um elemento não pode ser editado. Esse atributo, como o próprio nome sugere, é o read-only. Vejamos abaixo uma descrição dele. O atributo read-only é um atributo booleano. Quando presente, especifica que um campo de entrada é somente leitura. Um campo de entrada somente leitura não pode ser modificado, no entanto, um usuário pode tabulá-lo, destacá-lo e copiar o texto dele. O atributo read-only pode ser definido para impedir que um usuário altere o valor até que outras condições sejam atendidas, como selecionar uma caixa de seleção, etc. Então, um JavaScript pode remover o valor somente leitura e tornar o campo de entrada editável. Nota: um formulário ainda enviará um campo de entrada somente leitura, mas não enviará um campo de entrada desabilitado. Gabarito, letra C.